Vamos ver 12 dicas importantes de parametrização da EVAC. E a primeira que nós vamos ver é a centralização automática. Na tela de parâmetros, vocês devem colocar autocentralizar sim. No app Ajustes da Apple, nos ajustes da EVAC, vocês podem ou não colocar o centro deslocado, significa que ele não vai centralizar no meio da tela, mas um pouco abaixo. Alguns gostam dessa alternativa. E esse vai ser o resultado final. Vocês vão ter ele posicionado centralizado ou um pouco abaixo, como vocês quiserem, e dois status para o botão centralizar. Em amarelo, eu posso deslocar a tela à vontade que ele não volta. Se eu deixar em azul, ele automaticamente sempre vai ficar posicionado no centro. Para que serve o amarelo? Para eu fazer algumas alterações sem que isso fique mexendo a tela, para eu possa mexer à vontade. Dica 2. Alcance dos próximos. Os próximos que são indicados aqui na barra ao tocar podem ter a distância com relação à minha posição alteradas. Os limites vocês definem nesse bloco aqui, que é o limite para os próximos e as principais características dos aeródromos que vão ser indicados ao longo da rota, que também está na barra dos próximos. Quanto maior a distância, mais demorado um pouquinho para ele mostrar, mas o alcance maior, que pode interessar para as características dos voos de vocês, por exemplo, pouco dos fixos, mas muito dos aeródromos ou vice-versa. Dica 3. Trocar helipontos por VOR. No app Ajustes da Apple, de novo no Ajustes da EVAC, vocês têm aqui VOR por heliponto. Se ativado, se eu deixar aqui verde, a minha opção de mostrar helipontos mostra VORs próximos, não mais helipontos. Ou seja, esse botão passa então a mostrar os VORs próximos à minha posição. Quarto, trocar a indicação de rumo verdadeiro por indicação do nível de bateria. Novamente, no app Ajustes da Apple, vocês vão encontrar aqui nível de bateria. Se eu ativar, o rumo verdadeiro passa a indicar o nível de bateria. Se eu desativar, volta a indicar o rumo verdadeiro. Aqui está a indicação então de bateria quando está ativado. Desativado, volta a indicar o rumo verdadeiro. E aqui vai estar sempre o rumo magnético. Quinto parâmetro, altitude automática. Ao ativar o gravar altitudes, toda vez que uma rota for salva na navegação, ele já vai calcular as altitudes do terreno ao longo da rota para uso tanto na navegação quanto para calcular altitudes máximas e outras informações como o gráfico de altitude. Com esse parâmetro ativado, vocês vão observar essa mensagem dizendo que ao gravar, a rota foi gravada e as altitudes obtidas. Sexto parâmetro, destacar aeródromos. Nesse bloco de parâmetros, eu posso destacar os aeródromos com uma cor diferente, os aeródromos próximos à minha posição, por alguma característica. Por exemplo, posso escolher aeródromos que tenham avigás, ou que tenham pista asfaltada e avigás, ou QAV, com pista asfaltada, ou qualquer tipo de pista, enfim, eu escolho qual característica que vai me servir para destacar. Ao fazer isso, os especiais aparecem nessa cor diferenciada e os outros que não têm essa característica aparecem na cor normal quando eu pedir para mostrar os aeródromos próximos, por exemplo. Rótulos e cabeceiras. Nesse bloco você define se quer ativar os rótulos e aí as características dos rótulos que vão ser colocados, ou seja, eu defino o padrão e aí se eu quero ou não ativar. Em algumas situações eu posso querer deixar desativado e quando ativar, com as características que eu quero, com relação ao que é para mostrar na rota e no GoTo, nos trechos da rota, nos pontos próximos, pontos de usuário, se eu quero mais ou menos informação, se eu quero mostrar as cabeceiras, enfim, existem muitas alternativas. Depois de escolhido, vocês vão ver que aqui estão os rótulos de rota,
rótulos relativos aos pontos da rota, rótulos relativos aos pontos próximos. Vocês escolhem qual combinação vocês desejam. Nome de pista e base de operação. É extremamente importante que vocês mantenham o iCloud ativo, o iCloud Drive ativo. Coloquem o nome de pista, a base de operação, e se quiserem que outras pessoas vejam vocês, podem colocar e-mail ou telefone, senão não coloquem, mas isso é importante para vocês fazerem backup, terem cópia das informações que vai ser tratado em vídeo à parte. Parâmetros da sua aeronave. Para que o TCAS virtual da EVAC seja usado e para efeito de alguns cálculos que vão ser feitos internamente de TOC e TOD, é importante que vocês preencham esses dados que estão aqui colocados. Vai definir inclusive o desenho do TCAS para as outras pessoas verem vocês. Alcance do TCAS, se vai ligar ele ou não, mas fundamentalmente as taxas envolvidas, consumo de combustível e assim por diante. Apenas operação interna no Brasil. Se vocês voam apenas dentro do território brasileiro, usem essa alternativa, é bastante interessante, apenas BR. A partir desse instante, o banco de dados vai ser pesquisado apenas com relação aos aeródromos brasileiros, o que aumenta bastante a eficiência do processo de pesquisa. Quando vocês quiserem, forem voar em alguma outra situação, podem reativar. 11ª, desconsiderar as laterais do dispositivo. Esse botão aqui faz com que as laterais do dispositivo, quando tocadas, não tenham efeito nenhum. Isso às vezes pode ser interessante. Ao manipular o equipamento em voo, às vezes tocando nessas laterais desse lado e desse lado, eu não gostaria que ele fizesse nada, porque eu estou só segurando, ele pode ativar alguma função. Então eu posso desconsiderar para poder manusear sem muito acidente. 12ª, carta integral e relação de cartas. No app Ajustes da Apple, mais dois switches interessantes. Carta integral JPG. Quando ativado, a carta georreferenciada vai sair integralmente, não vai ter corte nenhum, ou seja, vocês não precisam definir uma área que deve ser cortada, ela simplesmente vai vir com todas as instruções, com toda a parte inferior. E a relação de cartas, quando ativada, serve para mim montar uma relação especial de cartas de aeródromo para um uso rápido. A carta integral faz com que a carta inteira, todos os trechos dela, sejam plotados quando forem já referenciados em cima do mapa. E a relação de cartas ativa esse botão que me permite colocar ou não as cartas na relação especial de cartas. Cada vez que eu tocar em alguma carta, ela vai parar nessa relação. Ao mudar o meu aeródromo aqui para ZZZZ, ele vai trazer essa relação de cartas que foi selecionada, que pode inclusive ser de mais de um aeródromo diferente. Muito obrigado.